Olá, queridos e queridas. Vocês já ouviram falar sobre o princípio da polaridade, o quarto grande princípio hermético? Não ouviram? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou fazer um resumo fácil, rápido e direto para vocês. Estamos momentaneamente aqui para falar sobre um dos princípios do Kybalion. Toda e qualquer pessoa que começa a estudar sobre despertar de consciência, expansão de consciência, acaba parando no Kybalion, porque ele fala sobre os princípios herméticos. Os 7 princípios herméticos. E hoje eu vou falar com vocês, vou fazer um breve resumo sobre o quarto grande princípio, que é o princípio da polaridade. E o que diz aqui no Kybalion sobre o princípio da polaridade? Ele diz assim: tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Muito bom. E o que esse grande princípio veio dizer? Tudo tem seus semelhantes. Seu semelhante. O que quer dizer isso? Vamos com um dos exemplos mais falados, talvez seja o de mais fácil entendimento. Um termômetro, ele mede a temperatura. E ela pode estar alta ou mais baixa. O que se mede é a temperatura. Só que os graus podem ser diferentes, tá? Por exemplo, a geladeira. A geladeira, ela resfria de uma forma lá no freezer e vem resfriando, digamos que menos na parte inferior. A natureza é a mesma, né? É a temperatura, mas em polos diferentes. O que mede lá em cima na geladeira é diferente do que está lá embaixo. Lá embaixo é gelado, mas não tanto quanto lá em cima. Então, o que a gente pode avaliar com isso? Que os polos opostos, eles existem em tudo. Em tudo. Para o amor existe o ódio, para o duro existe o flexível, para a coragem existe o medo, tudo. Para a luz existe a escuridão, só que numa linha de graus diferente. O amor, ele se encontra aqui. Aqui se encontra o ódio. Para você chegar nessa linha, você passa por diversas, vamos colocar, né, na classificação, diversos sentimentos. Do amor você pode passar para indiferença, ingratidão, e assim indo, não necessariamente ingratidão, mas para vocês tentarem entender essa linha, né, do polo do amor para o ódio. Você vai passando por diversos, pode passar pela indiferença, pela raiva, pela ingratidão, dentro da classificação de sentimentos, até você chegar no ódio. Você consegue transformar essa polaridade. Você não consegue, por exemplo, transformar a coragem em flexível. Você consegue transformar a coragem em medo ou o medo em coragem. Você consegue transformar a escuridão em luz ou a luz em escuridão, porque fazem parte da mesma natureza. Então, isso significa que você consegue manter uma polaridade elevada mediante as circunstâncias da vida, em relação a sentimentos, em relação a uma série de questões. Vou dar uma situação que
que tem aqui no livro que eu acho assim extremamente interessante e eu preciso citar, inclusive está grifado aqui, tá? Vou começar do meio do parágrafo, talvez quem quiser entender melhor para ler a página inteira é na página 112 do Kybalion. É no segundo parágrafo nas últimas linhas do segundo parágrafo. Diz assim: eles mostram, no caso eles, os estudiosos, os mestres, né? Eles mostram que o todo e os muitos são a mesma coisa, a diferença sendo simplesmente uma questão de grau de manifestação mental. Assim, a lei e as leis são os dois polos opostos de uma só coisa. Ou seja, o todo. O que é o todo? Tudo que existe, tudo. Nós falaremos, vou fazer um vídeo sobre o todo. O todo é tudo que existe, tudo. O que é o todo? Tudo. E nós, que somos os muitos, somos a mesma coisa, só que em graus diferentes de mentalidade. Se assim vocês conseguem entender. O todo, tudo, está num grau extremamente elevado e nós aqui. Por quê? Porque nós estamos momentaneamente aqui. Estamos com o nosso corpo físico, né? Nós somos partículas desse todo. Então, o que acontece? Nós estamos na mesma... somos semelhantes, certo? Mesmo polo, em opostos, em graus diferentes. E qual é a conclusão que nós chegamos? Qualquer pessoa que estude sobre as leis herméticas, leis universais, ela vai conseguir entender a importância do princípio da polaridade. Por quê? Porque se a gente entende como funciona esse princípio, conseguimos também entender a polarização dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Se você consegue entender que você está num polo, vamos colocar assim, né, entre o amor e o ódio, você consegue entender qual é o polo positivo e o negativo. Quando você consegue entender a polarização que você está, você consegue transmutar de um grau ao outro. Então você vai conseguir entender você vai conseguir analisar e estudar o seu mental, o seu estado mental. E aí conseguir pular de um grau ao outro dentro do que você está pensando, do que você está sentindo, ajudando aí também com a vibração positiva a alternar sua vibração do polo negativo para o positivo. Fácil, rápido, direto. É isso. Entendeu o que os semelhantes em natureza podem ser em graus diferentes? Você consegue, através da sua influência de pensamentos e dos seus estudos, transformar a sua polarização negativa em positiva. Fechou? Mais uma questão que é muito importante. Carla, mas isso não é fácil. Não é questão de ser fácil. É questão de treino, treinar a mente, persistir e constância. Treino e persistência. É treinar a sua mente para quando estiver no polo negativo, você conseguir transmutar ela para o polo positivo. Veio aqueles pensamentos ruins, o ego tá te martelando ali com algo? Peraí.
Vira a chave pro polo negativo, do polo negativo pro polo positivo. Fechou?